continuidade aos nossos estudos sobre termoquímica. Agora, na página 47, temos aqui de início a definição de termoquímica, que é a área da química que estuda as reações químicas e as energias envolvidas nessas reações. Essa energia liberada ou absorvida em forma de calor. Equações termoquímicas, elas representam aí uma reação onde você tem os reagentes passando por uma reação química e se transformando em produtos, e também a quantidade de calor envolvido. Aqui nós temos como exemplo três equações. A primeira, que é uma transformação física, e as duas últimas, que são transformações químicas. Perceba o seguinte: a primeira equação mostra que a água sólida passou por uma reação e transformou-se em água líquida, no caso uma reação física, né? Mas o que teve que acontecer para a água sólida se transformar em água líquida? Ela teve que absorver energia. Por isso, dizemos que é uma transformação ou uma reação endotérmica, aonde você tem os produtos com mais energia do que os reagentes. No caso, o reagente aqui era apenas a água sólida. Ela passou por uma transformação após absorver energia, então a reação endotérmica, e se transformou em água líquida. A segunda, temos aqui uma molécula ou um mol de hidrogênio com meio mol de oxigênio que se transforma em um mol de água líquida, tá? Mas olha só, o hidrogênio com o oxigênio, eles fazem uma reação química para se transformar em água líquida. Esta reação, no caso, é a queima. E nisto, na queima, há a liberação de calor. Todo fogo é quente, todo fogo libera calor para o ambiente. Então, é uma reação exotérmica, onde os produtos têm menos energia do que os reagentes. Na terceira equação, temos como exemplo aqui o metano, CH4, mais 2 mols de oxigênio molecular, o O2, que forma 1 mol de dióxido de carbono, CO2, mais 2 mols de água líquida, H2O. Para isso, para o metano se unir com o oxigênio, formando dióxido de carbono e água, ele tem que pegar fogo. Esta reação também libera energia. O fogo, todo fogo é quente, então todo fogo libera calor para o ambiente. Então, uma reação exotérmica. Assim sendo, o dióxido de carbono e a água têm menos energia, porque ele foi liberado para o ambiente, do que o metano e o oxigênio. Então, é aí que vai entrar as equações termoquímicas, que vão estar mostrando, nesse caso aqui são apenas equações químicas, mas que vão estar mostrando a variação de calor. Esta variação de calor é chamado de entalpia e é representado aqui pela letra H. Como não é possível a gente saber a entalpia total de um produto ou de um reagente, do início e do final da reação, a gente sempre vai estar falando em ΔH. Delta significa variação, ou ΔH, variação de entalpia. E como que eu calculo a variação de entalpia? Eu vou ter ali a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Esta aqui é a fórmula que eu vou estar usando para calcular aí a variação de entalpia. Aqui podemos indicar a variação de entalpia como participação de reação. Olha aqui, nesta equação, agora a mesma que estava aqui em cima, porém não é mais apenas uma equação química, uma equação termoquímica, que está representando o que teve que acontecer para mudar a forma física da água. Nos reagentes, nós temos a água sólida mais 10,5 quilocaloria. Como se essas 10,5 quilocaloria fosse um reagente também. Por quê? Não é necessário mais nada, apenas a água sólida, tendo ali inserida energia nela, 10,5 quilocaloria por mol de água sólida,
você vai transformá-la em água líquida. Então, toda vez que há essa absorção de energia, eu digo que é uma reação endotérmica. Qual absorção? A água sólida absorveu a energia, essa energia ficou armazenada ali em energia cinética de suas moléculas, movimentando ali as moléculas da água e transformou em água líquida. Aqui do outro lado, perceba que ao contrário da primeira equação, onde a energia aparece nos reagentes, a energia aparece nos produtos. Então, o que significa? Que o metano mais o oxigênio passou por uma reação, liberou dióxido de carbono, liberou água e energia. Opa, se liberou energia, então é exotérmica. Simples. A reação teve que absorver energia para acontecer? Endotérmica. A reação liberou energia quando aconteceu? É exotérmica. Ok? Temos como exemplo de reação endotérmica o seguinte pensamento. Imagine, você tem ali uma porção de gelo. O gelo, para se transformar em água, o que tem que acontecer? Ele tem que absorver calor, então é endotérmica. E a água, para se transformar em vapor, também tem que absorver calor, então é endotérmica. Né? E isso, no caso, são transformações físicas. E as químicas? Olha aqui o exemplo que nosso material traz, aonde a fotossíntese precisa de energia para poder estar acontecendo. O que a planta faz? Ela absorve dióxido de carbono da atmosfera, ela absorve a água pela raiz, une o dióxido de carbono com a água, formando a glicose, também pode ser frutose ou qualquer outro material, como o amido ou a celulose, é sempre a partir ali do dióxido de carbono e a água. E libera como subproduto o oxigênio que vai para a atmosfera. Mas para que isso aconteça, para que essa reação ocorra, tem que ter absorção de energia. Né? Então a planta ela insere energia que fica armazenada ali nas ligações da glicose, nas ligações químicas da glicose, absorvendo a energia do sol. Né? E reação exotérmica é o contrário. Toda reação de queima é uma reação exotérmica. Por quê? Toda reação de queima produz uma chama, todo fogo é quente, então está liberando calor para o ambiente. Você tem como exemplo aqui a solidificação da água, mas o vapor de água se transformando em água líquida, ela é exotérmica. O vapor teve que resfriar, teve que liberar energia para o meio para se transformar em água líquida. A água líquida se transformando em gelo, em água sólida, também é exotérmica, ok? E aqui, a gente tem aqui o etanol, que reage com o oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água, e libera calor. Então, uma reação exotérmica. Essa identificação do tipo de reação é importante, pois utilizando-a, poderemos representar as equações supracitadas de outra forma. E qual forma que é? Se eu sei que uma equação é endotérmica, como que eu vou estar representando isso? Necessariamente eu não preciso estar colocando aqui na equação a energia envolvida. Eu posso estar representando dessa forma aqui, ó, aonde ΔH é positivo. No caso, voltamos lá para a equação. Imagine a seguinte situação: a variação de entalpia, ou seja, a variação de energia, é igual à entalpia dos produtos. Imagine que a entalpia do produto vale 1 e menos a energia dos reagentes. Vamos imaginar que vale 0. Bom, 0 é complicado, vamos imaginar o seguinte: a entalpia dos produtos vale 2 e a entalpia dos reagentes vale 1. 2 menos 1 vai dar positivo 1. Então, significa que os produtos terminaram com mais energia do que havia nos reagentes. Da onde que veio essa energia a mais que eles terminaram? Eles absorveram do ambiente. Então, toda vez que aparecer a entalpia como positivo, significa que é uma reação endotérmica. E o contrário, quando aparecer negativo,
é exotérmica. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a entalpia dos produtos agora vale 1 e a dos reagentes valia 2. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1. O que isso significa? Significa que os produtos terminaram com menos energia do que havia nos reagentes. Para onde que foi essa energia? Essa energia foi dissipada aí para o meio. Isso daqui é uma sintetização, é uma contextualização aí na prática, fazendo aí as equações termoquímicas, da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, e que nos informa que a energia ela não pode ser nem criada e nem ser destruída. Para pensar a seguinte situação. Imagine o último churrasco que você participou. Para onde que foi o calor que estava ali na brasa? Ele acabou? Ele foi destruído? Não. Ele participou ali, ele permitiu uma reação química, no caso ali o cozimento de alimentos, né, a carne, e ele foi dissipado na atmosfera. Toda a energia que estava concentrada ali na brasa, que fez a reação química de queima da celulose da madeira, que fez a reação química de cozimento dos alimentos, ele foi dissipado para a atmosfera. Então, a energia, quando a gente está falando em reação termoquímica, a gente está falando apenas da mudança, da variação. Ou ela está sendo absorvida para acontecer a reação e ficando presa ali nos produtos que foram criados, ou ela está sendo dissipada para o ambiente, onde uma reação acontece liberando calor para o ambiente, uma reação exotérmica. Aqui nós temos dois gráficos. Vamos imaginar a seguinte situação. Perceba nesse gráfico aqui mais acima e à direita, em que a energia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Se a energia dos reagentes é maior do que a dos produtos, para onde que foi a energia durante a reação? Ela foi para o ambiente, ela foi dissipada. Então, se ela foi para o ambiente, ela é exotérmica, ela está saindo aí durante a reação, está sendo dissipada, e por isso o sinal é negativo, ou seja, tem ali menos energia do que nos produtos do que se tinha nos reagentes. E agora, olha aqui o gráfico mais abaixo e à esquerda. A energia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, como que se armazenou mais energia nos produtos? Porque durante a reação foi absorvido a energia do ambiente e ficou armazenada nos produtos. Então, ela é endotérmica. Então, ao olhar gráficos desses dois modelos, a gente pode dizer que é uma reação tanto exo, quando os reagentes têm mais energia do que os produtos, quanto endo, quando os reagentes têm menos energia do que os produtos. E por isso, dos sinais. Observe, na reação exotérmica, a entalpia dos reagentes será maior que a entalpia dos produtos, o que fará com que a variação de energia apresente sinal negativo, ou seja, diminuiu. E a endo, a energia dos produtos será maior do que a dos reagentes, então haverá um sinal positivo, porque ganhou energia. É importante a gente saber que há algumas condições que altera aí a variação da entalpia, a pressão, a temperatura e o estado físico. Perceba o seguinte, olha aqui a primeira reação, H2 mais meio O2, a segunda H2 mais meio O2, a terceira H2 mais meio O2. Todas elas produzem um H2O. Porém, perceba que a variação de entalpia é diferente nas três equações. Uma é menos 242,9, a outra menos 286,6 e a última menos 292,6. Por quê? A primeira queimou-se hidrogênio com oxigênio
para produzir água gasosa. Então, a água produzida está com bastante energia nela ainda. Então, não liberou tanta energia para o ambiente. Se não liberou tanta energia para o ambiente, há uma variação menor, né? A menos 242,9 kJ de variação dos produtos para os reagentes. Já no segundo caso é a água líquida. A água líquida teve que liberar mais energia para o ambiente para se transformar em líquida do que a água gasosa. A água líquida tem menos energia ali cinética de movimento das suas moléculas do que a água gasosa. Então, houve uma variação de energia aí maior, né? Menos 286,6 kJ/mol. E a água sólida, você teve que tirar bastante energia dessa água que produziu. Pensa a seguinte situação: você queimou o hidrogênio com o oxigênio, liberou ali água para o ambiente e abaixou a temperatura, ou seja, foi liberando mais energia para o ambiente até essa água formada se transformar em gelo, se transformar em água sólida. Então, liberou mais energia. Então, a variação foi de menos 292,6. Assim, a gente tem que a variação de entalpia produzindo ali um sólido, ela é maior que a variação de entalpia quando se produz um líquido, que é maior do que quando se produz um gasoso, né? Por quê? Para mim transformar o produto em outro estado físico, vai ter aí uma mudança da quantidade de energia, de entalpia envolvida. E também aí depende-se do estado da forma alotrópica. Como assim? Você tem muitas vezes o mesmo elemento que formam substâncias diferentes, dependendo da organização. Exemplo, o carbono puro, ele pode formar grafite, ou ele pode formar diamante, ou pode formar carvão, dependendo da forma que ele está organizado. E essas diferentes formas alotrópicas também contêm diferentes quantidades de energia que vão variar, né? Então, é sempre informado aí também nas atividades que você estava falando, por exemplo, do enxofre monoclínico, que ele é um cristal, ou do rômbico, que ele parece umas agulhas opacas. E, dependendo da sua forma aí, haverá maior ou menor liberação de energia, né? Então, para se falar de uma equação termoquímica, a gente considera o estado padrão, que é a pressão de uma atmosfera e a 25 graus Celsius. E também é informado a forma alotrópica que isso acontece, tá? Aqui nós temos uns exemplos de exercícios resolvidos na página 50. Perceba o seguinte: nesse exercício aqui, considere as seguintes transformações e pede para dizer quais são as endotérmicas. Vamos lá. Combustão do magnésio. Toda queima é exo, mas está pedindo as endo, né? Toda queima é exo. Desaparecimento da neblina horas após o amanhecer. Espera aí, como que a neblina deixa de ser visível? Como que ela parece aí que desapareceu? A neblina são gotículas de água e ela se transforma em água vapor, que é invisível, né? Em água gasosa, que é invisível. Então, o desaparecimento da neblina, ela tem que absorver energia. Então, é endo. Atomização da amônia, que é o fato ali que é quebrado as ligações presentes na molécula, né? Liberando ali os átomos. E essa quebra das ligações também tem que haver energia envolvida. No caso, quebrar as ligações tem que absorver a energia. Então, ela é endo também. E a 4, síntese de glicose e oxigênio por um vegetal, que é a fotossíntese, que a gente já citou como exemplo, que também tem que absorver energia. Então, aqui no caso, dá a letra E. Temos aqui o exercício 10,
Uma reação exotérmica libera calor para o meio e a endotérmica absorve o calor desse meio para ocorrer. Num recipiente onde ocorre uma reação endotérmica, suas cercanias ficarão mais quentes ou mais frias. Vamos entender? Se ela é endo, ela está absorvendo. E a reação que está lá dentro, que está absorvendo, vai absorver a energia do meio. O primeiro meio que ela está em contato seria ali as cercanias ou a divisa ali no recipiente. Também irão fornecer calor para essa reação. Então ela ficará mais fria. E esse recipiente mais frio também começará a esquentar, a absorver a energia do ambiente. Então elas ficarão mais frias, pois sendo identificado como reação endotérmica, a reação que está ocorrendo dentro do recipiente, ela irá absorver calor durante o seu processo, calor esse será absorvido das cercanias do sistema. Aqui temos alguns exercícios para a gente estar realizando e vamos aqui na página 52, os cálculos envolvendo reações termoquímicas. Então é isso daqui, após a gente entender o que é reação endotérmica e o que é reação exotérmica, que nos é interessante. Tendo a reação, podemos, mediante cálculos similares aos utilizados no cálculo estequiométrico, efetuar proporções entre qualquer termos da reação. O cálculo estequiométrico é aquele que a gente tem lá as quantidades certas de reagentes e produtos. Agora, é nos dado aí para cada mol de uma certa substância ou de um certo elemento, em tal reação, a gente tem uma certa quantidade de energia envolvida. Olha aqui o exemplo. Se observarmos a reação de combustão do carbono-grafite, notaremos que ele terá a liberação de 393,5 kJ por mol. Então, toda vez que você colocando ali colocando o carbono ali nas condições ideais, né, no estado padrão, ele vai liberar essa quantidade de 393,5 kJ/mol. Então, em 36 gramas de carbono, qual que é a energia liberada? Aí é aquele raciocínio. Pera lá, 1 mol de carbono pesa, né, tem a massa de 12 gramas. Então, quantos mols cabem em 36 gramas? Cabem 3. Então, se 1 mol libera 393,5, 3 mols libera 3 vezes 393,5, que é 1180,5 kJ/mol. Ou pode-se fazer uma regrinha de 3. 12 gramas está para 393,5, igual 36 gramas está para X. E chega a esse mesmo 1180,5. E mais alguns exercícios resolvidos. Veja aqui, todas as equações termoquímicas a seguir, dadas as equações termoquímicas a seguir, indique qual se apresenta mais e qual se apresenta menos exotérmica para cada mol de produto obtido. Veja que todas elas têm um sinalzinho de menos, negativo, né, aqui na frente dos números, o que significa que todas são exotérmicas. Assim sendo, como saber qual que liberou mais e qual que liberou menos? Na primeira, para a produção de 2 mols, como está querendo saber aí, para cada mol, a primeira aqui tem a produção de 2 mols de água. Então, para cada mol, vai ser a metade, porque o total foi 483,6. A metade de 483,6 é 241,8. Aqui teve um erro de digitação e colocaram 214,8. O que daria o dobro, 429,5. Isso, 0,6. Né? Então, está errado. Né? 241,8 para cada mol de água. Aqui nós temos 2 mols de ácido clorídrico. Então, para a produção em 2 mols de ácido clorídrico, teve uma variação aí de menos 92,5. Ou, para cada mol, a metade, porque são 2 que produziram,
46,25. Aqui o carbono grafite se une ali com o hidrogênio para produzir o metano, mas foi um mol só, então foi 74,5. E aqui na 4 temos 3 moléculas de hidrogênio se unindo a uma molécula de N2, de gasoso, de nitrogênio gasoso, e produzindo ali 2 mols de amônia. E então, para cada mol, foi produzida metade de 92, porque essa aqui é a variação em 2 mols. Então, 46. E por último, nós temos o carbono grafite com a molécula de hidrogênio gasoso, mais meio mol de oxigênio gasoso, e tem essa variação aqui de menos 277,8 kJ/mol, mais para produzir o etanol, mas é um mol só. Então, esta daqui, em um único mol, 277,8 é a maior. Por quê? Temos 241,8 para a primeira, temos 46,25 para a segunda, temos 74,5 para a terceira, 46 para a quarta e 277,8 para a quinta. Então, a que mais variou ali, mais liberou energia para o ambiente foi a 5. E a que menos liberou foi a 4, que foi apenas 46. Ok? Galerinha, temos também esta última aqui, a 18, da última das exercícios resolvidos. O metano, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de combustão igual a menos 890 kJ/mol. Quer dizer que para cada mol de metano que entra em combustão é liberado para o ambiente menos 890 kJ. E pede na A para que escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão da reação. E aqui a resolução, veja, o metano, então para 1 mol CH4, o metano, mais 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água, tem aqui a variação de menos 890 kJ/mol. E é isso aqui que é a A, foi representado. E sabemos que a massa molar do metano é 16 gramas/mol, como assim? Em 1 mol de metano, você tem ali 12 gramas de carbono e 1 grama de cada um dos 4 hidrogênios, dando 16 gramas em 1 mol. Calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresentou a variação de entalpia na combustão de menos 222,6. Então, eu transformo ali em gramas, 16 gramas, que é 1 mol de metano, está para menos 890 kJ/mol. Da mesma forma que X gramas de metano produziu menos 222,6 kJ. Vai dar ali menos 4. Como não o que importa aqui é o valor da variação, né? A gente multiplica ali por menos 1 para ser 4 gramas. Ou seja, 4 gramas ao entrar em combustão, produz menos 222,6 kJ/mol. Perceba que a quantidade de variação de energia é proporcional à quantidade em massa do gás que foi queimado. Então, 16 está para 4, da mesma forma que menos 890 está para menos 222,6, né? É a mesma proporção de energia produzida com a mesma variação aí de massa. E mais alguns exercícios aqui para a gente estar resolvendo. Galera, por hoje é só. Qualquer dúvida aí, entre em contato e até a próxima aula. Tchau, tchau.